O nome da leitura que eu quero fazer hoje com vocês se chama Escutatória, né? A Escutatória, escrita pelo Rubem Alves. Não é uma leitura exatamente espírita, mas ela é muito boa para a gente refletir. Vou ler, tá? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Eu estou lendo o resumo, porque esse texto ele é muito grande, mas a gente está fazendo aqui a leitura, um resumo para a gente pegar essa ideia do Rubem Alves. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tenho um velho amigo jovelino que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Todos em silêncio à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada, somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro é a beleza da gente e a beleza da gente se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar. Se mais não fosse, a nós mesmos e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Texto de Rubem Alves, A Escutatória. Que lindo, né? A gente quer fazer curso de oratória, mas a gente não quer fazer o curso da escutatória. A gente tem que aprender a ouvir a pessoa. A gente já vai às vezes ouvir já pensando o que nós vamos falar, o que nós vamos responder. E a melhor ajuda que nós fazemos ao nosso próximo na hora de conversar é saber ouvir, ter paciência, que às vezes a gente não deixa a pessoa nem terminar de falar.
Ou então a pessoa fala e a gente fala, mas comigo aconteceu pior. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. E isso é uma forma de ajudar tremenda, porque na hora que a gente se torna esse silêncio, né, na nossa vida, é o momento que nós deixamos as nossas energias falar por nós, né? Que existe, lembra que a gente estudou sobre vibração compensada? Que nós trocamos a energia com a pessoa. E isso é maravilhoso. Então vamos lá, gente. Temos 279 pessoas, 283 e 287 vai aumentando. Vamos fazer a nossa prece inicial e vamos iniciar o nosso estudo mediúnico. A Thaís, estou sentindo uma paz, que bom, estava precisando. Que bom. Maravilhoso texto. Pois é, lindo. Então vamos fechar os olhos, vamos iniciar os nossos estudos, pedindo amparo para Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso governador, que Ele possa nos amparar nesse momento, que a espiritualidade maior que já está aqui presente, esses espíritos de luz, esses servos de luz, possam nos inspirar nos nossos estudos, que nós possamos entrar em sintonia com eles, que esse estudo possa ser proveitoso, tanto para a nossa mediunidade, quanto para a nossa vida. Que todos os presentes, encarnados e desencarnados, possam receber essa energia de amor, de paz, concentrando aqui nesse momento, focando nas palavras do livro que nós iremos ler, aceitando no coração que nós precisamos sempre desse autodesenvolvimento, tendo responsabilidade por todos os nossos atos, que como médiuns nós possamos sempre caminhar com Jesus. Que nós possamos estar sempre livre da energia de espíritos que nos desejam colocar obstáculos na nossa vida e que possamos estar livres da energia do mal que quer dominar o mundo, que quer dominar os médiuns, que nós possamos ter essa luz dentro de nosso coração, sabendo que a luz é maior do que toda a escuridão. Damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus, que assim seja. Podem abrir os olhos. Às vezes, quando eu começo a fazer a prece, é o momento mais delicado para mim, principalmente, porque é o momento que algumas pessoas que têm algum espírito obsessor, algum espírito que não quer ver a pessoa crescer, é o momento que ela vem aqui tentar tirar minha concentração, ela tenta aquela história, né, gritar, querer me assustar, falar um monte de coisa. E aí a gente vai fazendo a prece, vai respirando e a gente vai conseguindo controlar esses espíritos. E eles recebem uma energia de como se fosse um calmante, né? Para a gente poder estudar, para a gente poder seguir os nossos estudos sem interferência. E aí lembrando que a gente faz o estudo, né, no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. É um livro
que é um roteiro, um estudo do livro Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier. Então, nós estudamos a mediunidade, porque nós sabemos que nós estamos estudando, mas nós estamos nos educando como médium, porque a mediunidade é um instrumento. Quem tem que desenvolver é o médium, como ser humano, como pessoa, suas energias. E esse entendimento dessas energias, desse mundo espiritual, dessa questão de que tudo é sintonia, tudo é vibração, é o que vai me fazer entender, amadurecer, para eu poder receber essa mediunidade, para poder trabalhar sempre pensando no próximo. Então vamos lá, gente. Quem está aí com aflição, fica em prece, respira fundo. Tem muitos espíritos de luz que nos amparam, nos acompanham. É só ter fé, tá? Que ninguém está aqui por um acaso, né? Se estamos aqui todos reunidos, é porque a espiritualidade de alguma forma nos uniu aqui. E aí eu parei aqui, eu vou ficar segurando para vocês me escutarem bem. E aí eu parei aqui no capítulo do livro, né? No capítulo 10, Mecanismo das Comunicações. E aí a gente falou sobre a questão, principalmente que o Martins Peralva sempre volta na questão da nossa sintonia. Falamos sobre a questão da limitação do nosso corpo físico. 308 pessoas, né? Pois é, muitas pessoas. Falamos sobre a questão das vibrações, que dos espíritos mais evoluídos, elas são mais rápidas, mais curtas, não no sentido de amplitude, no sentido de ser assim, né? Porque um espírito com a vibração baixa, a vibração dele vai assim lá no alto e vai bem devagarinho, porque a gente está emanando, a nossa energia, é uma sintonia, a gente tem uma onda individual em volta da gente. Então, cada um com a sua onda e com a sua vibração. E o espírito evoluído, a dele é tão rápida, a vibração, que aí se torna aquela claridade. Por que nós vemos luz no espírito evoluído? A sua vibração é tão intensa, é tão rápida, que já se torna uma luz, né? A gente não vê. É que nem lembrar do ventilador, as hélices, né? Elas vão tão rápidas que a gente não vê mais. E é assim a vibração do espírito de luz. Ela é tão rápida, tão intensa, que aí torna aquele clarão, aquela luz. E aí, nesse livro, no último estudo, a gente falou sobre essa questão, que eles fizeram um estudo, né? Da questão que o nosso ouvido humano também tem a nossa limitação, que devido ao som, por exemplo, produzido por menos de 40 vibrações por segundo, eles falam que a gente não escuta. E aí eles deram vários exemplos, né? Na última aula a gente falou bastante sobre isso. Quanto mais esclarecido e bondoso o médium, maior a sintonia com os espíritos elevados, reduzindo igualmente a cota de sacrifício dos abnegados instrutores. Olha só, eu só pulei uma pequena parte aqui, quem está acompanhando aí no livro, que fala sobre o trabalho do dirigente na mesa, tá? Mas eu vou já para essa parte do médico, a gente já falou muito sobre essa questão do dirigente, da responsabilidade dele, que ele é a pessoa que mais tem que estar em harmonia numa prática, numa mesa mediúnica. Mas como eu acredito que a maioria aqui ainda não está numa prática mediúnica, algumas pessoas só que estão, eu não vou falar muito sobre a questão do dirigente, eu vou falar mais sobre nós, como médiuns, tá bom? E aí ele fala que quanto mais esclarecido e bondoso o médium, maior a sintonia com os espíritos elevados. Igualmente, a cota de sacrifício dos abnegados instrutores. Por que ele fala isso, né? A cota de sacrifícios.
Porque nós temos uma vibração diferente, né, do espírito evoluído. Para eles estarem aqui conosco, poderem deixar uma mensagem para o médium. Vocês estão me ouvindo bem se eu soltar o fone? Para eles deixarem uma mensagem, eles vão estar com a vibração elevadíssima e a nossa é mais baixa. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que baixar a vibração deles e vai levantar a nossa um pouco para poder ter essa sintonia. Porque senão nós não conseguimos. E isso para ele não deixa, assim, é um sacrifício que eles fazem com amor por nós. Porque a energia deles é muito sutil, a nossa energia é muito densa. Então todas as vezes que eles passam por aqui para deixar uma mensagem, para trabalhar com os médiuns, eles têm que baixar o padrão vibratório deles. E nós estudamos que quanto mais evoluído o médium, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem controle da sua vibração, de oscilar a sua vibração. Ele tem um controle mental. Com esse controle mental, ele controla as emoções, a mente, ele consegue oscilar a vibração dele. Aí vocês percebam que tudo é questão da nossa mente. Quanto mais evoluído, mais controle mental. Por isso a tremedeira, se você está falando do tremelique, Jéssica, esse tremelique acontece toda vez que vem um espírito fazer um choque anímico, tá? Lembrando que o choque anímico é quando o espírito passa aqui por mim, acopla no meu perispírito, ele tem essa questão das vibrações compensadas, ele vai receber da minha energia para poder ter uma cura ali naquele momento, um despertar, e vai seguir em frente. Outros vão vir, vão passar pelo choque anímico, mas vai dialogar com o dirigente, né? É porque tem espíritos que às vezes eles só conseguem fazer um choque anímico, que é o quê? Receber essa energia do médium. E aí, quando o espírito vai, a gente deixa nossa energia com eles, mas eles também deixam um pouco da energia deles com a gente. Por isso, é complicado uma pessoa fazer a prática mediúnica sozinha em casa. Porque se eu faço um trabalho mediúnico, o espírito, eu não tenho preparo. O espírito vai vir aqui, eu vou ter esse acoplamento. Ele vai embora, eu vou ficar com a energia dele. E se ele for um espírito muito negativo, muito denso, ele vai deixar miasmas, ele vai deixar pensar aquelas nuvenzinhas pretas que a gente enxerga nas pessoas, né? Aquelas energias negativas. E numa prática mediúnica tem os passistas, né? Que eles vão tirar isso do médium, fazer um passe dispersivo para poder limpar aquelas energias que o espírito deixou no médium. E isso acontece em todos os mecanismos da comunicação. Se eu estou fazendo uma psicografia, quando eu recebo o espírito familiar, né, da família que me pediu, o que acontece? Eu fico com a energia também desse espírito. Eu vejo, assim, tanto que eu fico, que eu sinto um amor pela família do espírito. Parece que eu sou da família. É uma coisa assim até engraçada, porque eu passo assim uns 3 dias com aquele sentimento. E aí depois ele vai voltando ao normal. Então tem essa compensação de vibração, essa troca de energia. E aí a gente sabe que a mediunidade, a gente trabalha muito com o espírito sofredor, porque o médium, a gente está aqui para usar a nossa mediunidade para ajudar espírito sofredor. Então o que eu vou mais dar passividade, o que eu vou mais atender é espírito sofredor. Psicografia é diferente, porque psicografia não vai vir um espírito sofredor para deixar uma mensagem. Vai vir um espírito que já tem uma certa preparação, já está com a consciência, o despertar do que está acontecendo para deixar essa mensagem. Então a psicografia já é uma coisa mais tranquila. Mas numa prática mediúnica, que tem a psicofonia, que tem um choque anímico, é mais complicado. Aí tem espíritos às vezes que estão muito nervosos, que estão assim extremamente com sentimento de vingança, de ódio.
Então, essa prática mediúnica que a gente faz no centro é para ajudar os espíritos sofredores. E é por isso que a gente sempre indica, não comece prática mediúnica em casa sozinho. Por mais, tem no livro lá, o Allan Kardec, ele ensina, né, até fala algumas práticas, a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa preparação, porque infelizmente tem pessoas que eu já vi surtar por causa de mediunidade, e surta mesmo. Então é uma coisa que a gente tem que ter essa responsabilidade, sempre. Até porque, por exemplo, se eu começo a fazer psicografia, é que nem o Allan Kardec fala, que existe a evocação por quê? Porque se eu não evocar dentro daqueles nomes que vocês me dão, qualquer espírito vai poder vir. E essa porta vai ficar aberta. E ele fala, né, que o que mais tem no mundo espiritual é espírito querendo aparecer, querendo falar, querendo às vezes brincar, mistificar. Então por isso que a gente coloca os nomes lá para chamar, olha, eu tenho essa lista aqui de nomes, se Deus permitir, não, porque Deus sempre permite, né, até hoje. Quem tiver essa preparação, aí os critérios, aí vai da espiritualidade maior, que possa vir aqui deixar uma psicografia. E aí o telefone toca de lá para cá nesse sentido. Eu coloquei os nomes aqui para psicografia. Agora quem vem desses nomes, aí só Deus sabe. Os miasmas, Patrícia, são aquelas energias tão densas, tão negativas, que elas formam umas bolinhas pretas. Edilma, não, eles não sofrem assim, exatamente como você está pensando para mandar psicografia. O que acontece é que eles ficam muito emocionados, assim, na hora de vir aqui, eles têm essa preparação no mundo espiritual. E quando chegar aqui, se eu não tiver em harmonia, se a nossa sintonia não for, a gente não tiver essa sintonia para ele poder acoplar, né, no meu perispírito e deixar a mensagem, aí vai ter uma certa dificuldade. Mas quando ele tem uma preparação, é por isso que eu falo, quem faz o pedido de uma ansiedade ou de uma psicografia e fica muito ansioso, vai atrapalhar o familiar, porque ele sente a vibração dos familiares. E já aconteceu de uma mãezinha passar por aqui para deixar uma mensagem, ela estava tão emocionada, tão feliz que ia deixar uma mensagem para os filhos, mas a ansiedade, a emoção dela, a gente não conseguiu ter essa acoplagem para poder deixar a mensagem, infelizmente. Entende? Então tem que ter toda uma preparação. O espírito também tem que estar com uma certa tranquilidade, porque senão tem um tempo, Fran, não tem um tempo determinado, porque não existe uma regra, tá? Eu já falei isso aqui várias vezes. Pode ter espírito que desencarnou 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque cada um tem um despertar diferente do outro. Então não tem uma regra. Tem espíritos que têm 10 anos que já desencarnou e não deixa a psicografia. Minha mãe já desencarnou tem 8 anos. Nunca me deixou a mensagem. E aí vai, assim, a gente não sabe como é que tá o despertar deles, né? Aí é a preparação também que eles vão ter no mundo espiritual, tá? Mas vamos voltar aqui que a gente hoje o assunto não é psicografia, tá bom? Vou continuar aqui o estudo. Sem evangelho no coração, todo o trabalho ressentir-se-á de deficiência. Sem o estudo com o sentimento de amor ao próximo, o trabalho mediúnico vai ter deficiência, porque nós não vamos estar em harmonia, a nossa sintonia vai estar assim, com essa deficiência, principalmente a nossa mente. Porque quanto mais eu tenho o evangelho no meu coração, mais eu tenho tranquilidade, mais fé eu tenho em Deus, não é? Mais confiança eu tenho em Deus, mais tranquilidade eu tenho no mundo, que eu sei que existe a vida após a morte, e menos ansiedade eu vou ter. E quanto mais amor no coração, aquele evangelho vivo no meu coração, mais
a minha vibração vai estar melhor, vai estar harmoniosa, vai estar mais elevada. E aí, é claro, nenhuma pessoa aqui na Terra consegue ter uma vibração alta 24 horas por dia, todos os dias. A gente tem oscilações. Eu vou ter as minhas aflições na minha vida, eu vou ter as baixas e as altas, mas o importante é a gente ter essa consciência e nos esforçar sempre, a cada dia, o orai e vigiai. Jesus teve os momentos dele quando ele sentiu que ia ser crucificado, ele ficou triste. Jesus. Então, que muitas pessoas pensam, mas eu vou estudar, eu vou fazer o evangelho lá e minha vida vai ser paraíso, mar de rosas. E não é bem assim, né? A gente sabe que as aflições, elas vão vir, porque infelizmente a gente está no mundo de provas e expiações. Mas o que a gente está fazendo aqui é nos fortalecendo, nos preparando, né? Então, sem o evangelho no coração, muitas coisas vão ficar mais complicadas na nossa vida. Quanto mais nós vamos colocando o evangelho no nosso coração, mais a gente vai desconectando, ligando a tomada, né, com os espíritos trevosos, e vamos cada vez mais nos conectando com o sublime, com os espíritos mais evoluídos, porque tudo é sintonia. Eu escolho esses espíritos que vão me acompanhar, eu escolho, esse é o meu livre-arbítrio. Entenderam? É muito difícil esse exercício, mas lembra, qual é o nosso lema aqui? Não é para ser fácil, é para ser feito. A vida está passando, eu estou aqui agora. Então, tem coisas que a gente fala, mas não é fácil. Mas não é para ser fácil. Pensa isso, é para ser feito. Eu tenho que dar o melhor de mim sempre. Eu tenho duas alternativas: viver essa vida com mais problemas, porque eu vou estar com as emoções, os meus sentimentos, o sofrimento, né, sempre à flor da pele, ou eu vou estar sempre na busca, exercitando, me esforçando, para sempre manter a fé. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer prece, não é quando o problema chega, né? É antes. Isso é uma coisa que tem que estar na minha vida. Mas a gente geralmente tem um costume de quê? De orar quando vem uma aflição. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus, socorro, eu não sei o que eu faço. Entenderam? Bartira, o evangelho que fazemos aqui, claro, a água fluidificada pode ficar a semana toda, não tem problema não, tá, Bartira? E aí eu vou voltar aqui. Mesmo que dirigente e médiuns conheçam, olha bem o que ele vai falar. Mesmo que dirigente e médiuns conheçam a doutrina, sem que, entretanto, o sentimento cristão lhes tenha lançado à alma o perfume da caridade, os frutos serão bem precários. Ou seja, os frutos daquele... Por mais que eu tenha todo o conhecimento da doutrina, né? E tem gente que às vezes fala do espiritismo e cita a questão do livro dos espíritos como se fosse uma bíblia, ou vai dialogar com o espírito para ajudar e cita até o versículo também, ou o número da questão, e aí o espírito vai olhar para o dirigente e vai falar, tá, e aí? Ou seja, não adianta ter só esse conhecimento todo da doutrina, até porque ninguém aqui tem esse conhecimento todo da doutrina, né? Que a gente sempre fala sobre isso. O espiritismo, esse mundo espiritual, a gente ainda não sabe quase nada. Cada dia, quanto mais eu pratico, quanto mais tempo eu passo nessa questão do evangelho, estudando a prática mediúnica, mais coisas eu aprendo. Eu vejo que, nossa, eu não sabia de nada. E aí, continuando. A prática evangélica aprimora o coração. Aprimora o nosso coração, os nossos sentimentos.
a nossa tarefa mediúnica. E aí lembrar que Jesus dizia, né, que onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Porque se eu não tenho esse evangelho no meu coração, eu vou ter a tendência, às vezes, por exemplo, né, de ser uma pessoa mais pessimista, mais negativa, que eu sei que quero criticar tudo. E só de eu ficar nessa sintonia de crítica, de sempre querer, quanto mais eu sei a doutrina, mais eu quero ver o erro na palestra dos outros, mais eu quero ver o erro nos estudos das outras pessoas. Então, quanto mais eu tenho essa sintonia apenas de crítica, de apontar o dedo nas falhas dos outros, porque eu sei da doutrina, porque isso não está no livro da doutrina, eu sou esse cadáver. Que o Emmanuel também fala, né, no livro O Consolador. O conhecimento doutrinário ilumina a inteligência, alargando o raciocínio. Evangelho no coração e doutrina no entendimento, eis o tipo ideal do cooperador de Jesus no cenário terrestre. Evangelho no coração e doutrina no entendimento. Mas sempre o Evangelho, olha só, ele coloca primeiro no coração. Aí a gente lembra, Espíritos de Verdade falou que espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo mandamento. Que nem a Covet Spirits falou lá atrás. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, nos Coríntios, né? Sem amor eu nada seria. Então, Martins Peralva está sempre falando aqui para gente, para sempre. A gente tem que viver o Evangelho, porque conhecimento a gente tem, a gente pode conquistar, todos nós podemos estudar e ter muito conhecimento, mas viver o que a gente estuda, praticar, colocar no nosso coração, aí é outra história. E aí também a gente pensar, né? Por que eu quero desenvolver a minha mediunidade? Se eu tenho que estar sempre esse evangelho no coração, porque lá no começo ele falou, no outro parágrafo ele falou, que nada adianta só saber a doutrina, né, de có e salteado. E a gente sabe que muitas vezes esse entendimento todo, esse conhecimento na doutrina, acaba às vezes deixando nós, né, a pessoa orgulhosa, quer mostrar que sabe tudo. E aí a gente tem que pensar, para onde que eu quero levar essa minha mediunidade, esse meu desenvolvimento, esses meus estudos. Aí lembrar também que a gente quer sempre uma pessoa está falando sobre a doutrina, a gente já está criticando o pensamento, né? Já quer preparar uma resposta. E aí lembrar a leitura do início, a escutatória. Edilma, exatamente. Todos esses ensinamentos estão aí. Agora basta nós também praticarmos, exatamente. Ser cristão, não só aqui na hora do estudo mediúnico, mas ser cristão no dia a dia, né? Na hora do estresse, na hora que falta paciência. E isso é viver o evangelho, é carregar o evangelho no coração. Elke está perguntando se a pessoa que desencarna, se ela for espírita, tem uma aceitação melhor do outro lado? Tem, porque ela já conhece a vida após, ela já tem esse entendimento, mas isso não quer dizer que ela não vá também para o umbral, né? Ela vai ter só esse esclarecimento, mas o que pesa, o que vai importar é o que a gente leva no nosso coração, porque é que nem ele está falando aqui, o conhecimento, ele é bom, a gente tem que ter o conhecimento, mas se a gente não tirar do campo mental e não colocar no coração também, a gente não vai adiantar, a gente não vai ter essa vibração de amor. A gente tem a mania dos conhecimentos, dos livros, a gente deixa eles sempre aqui no campo mental, mas a gente não vai para o nosso lado sentimental.
com esses ensinamentos, que é o mais difícil, mas não é impossível, né? Colocar em prática, exatamente. Quanto mais conhecimento, mais cobrado, exatamente. Tanto que a espiritualidade fala aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de escutar, de ter um esclarecimento, de saber desse mundo espiritual, de muitas coisas dos evangelhos, essas coisas, elas não vão ser cobradas, porque elas não tem como você cobrar algo que elas não tiveram, elas não receberam. Então, por isso que fala, às vezes é melhor viver na ignorância, né, que é a bênção. Para que eu fui estudar? Para que eu fui aprender? Já é porque nem todos os espíritos maus vão para o umbral e ficam aqui a obsediar. Pelo livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Aí tem, porque ninguém, Deus não prende ninguém em lugar nenhum, nem no nosso lar, nem no umbral. Aí do umbral eles vêm para cá, da cá eles vêm para o umbral. O que mais tem no umbral hoje? São espíritos que se culpam, que assim, além dos malvados que fizeram coisas horríveis, que eles ficam muito perdidos, né? Eles não sabem o que, às vezes não sabem nem que eles estão ali no umbral. E esses espíritos que também desencarnam e se sentem extremamente culpados, porque eu matei fulano, por que eu fiz isso? Eles vão entender que a vida continua, eles se sentem extremamente culpados, com remorso. E aí eles vão para o umbral e eles passam anos, décadas lá. E às vezes eles nem precisam mais estar lá. Já sofreram tanto, porque a pior coisa que a espiritualidade fala que tem é tirar de um espírito a culpa quando ela é muito enraizada. É muito difícil você convencer uma pessoa que ela foi perdoada e que ela precisa se perdoar. Entenderam? Aplicando, portanto, aos problemas mediúnicos as considerações relativas à percepção do som e da luz, de acordo com os sentidos físicos do homem, entenderemos por que os nossos ouvidos não registram ainda as maravilhosas sinfonias que enchem de beleza a vida universal. Olha só o que ele fala, né? Que as nossas limitações, a gente não percebe, né? Alguns sons, essa luz, tudo é por causa da nossa limitação do nosso corpo físico, e é por isso que muitos espíritos sentem extremamente dolorido reencarnar e não querem reencarnar, porque nós temos muita limitação e nós somos espíritos que nós temos a liberdade, né, que nós temos percepções no mundo espiritual que nós não temos aqui. Então muitas pessoas sofrem extremamente com isso. Se sentem presas, se sentem angustiadas e não sabem por quê. Mas é o espírito que sente essa limitação do corpo físico e acaba sofrendo com isso. E aí ele fala as maravilhosas sinfonias que enchem de beleza a vida universal. Aí eu lembro que Allan Kardec evocou Mozart na revista Sociedade Espírita e que ele pergunta para Mozart como é que são essas sinfonias da vida universal. E Mozart fala que a música clássica dá uma pálida ideia do que ele está querendo dizer aqui quando ele fala dessa sinfonia universal. E aí as pessoas que não gostam de músicas mais quietas, que não gostam desse estilo, principalmente de músicas clássicas, que gostam mais de funk, de eletrônica, metal, né? Metal, rock pesado, vai sofrer um bocado. Porque tudo também a gente vai amadurecendo nas nossas percepções, nos nossos gostos também, né? A gente vai elevando a nossa vibração, a gente vai tendo uma sutileza também nas vibrações. Então até as músicas que eles falam, essa sinfonia universal, ela é uma coisa muito sutil e ao mesmo tempo tão encantadora. Os comentários estão atrapalhando. Se continuar, eu vou encerrar os comentários um pouco, tá? Vamos ver se agora para.
Ou então escutem com os olhos fechados. Saberemos porque não sentimos ainda os magníficos odores da vida extraterrena. Os cheiros também, né? Alguns médios, eles sentem os cheiros, mas é por causa da mediunidade. Mas o normal, a maioria, é a gente ter essa limitação e não ter também sentir odor, não sentir nada. Saberemos, enfim, porque os nossos olhos corporais não veem os quadros de luz que algumas vezes estão formados em torno de nós. Olha só que lindo que ele está falando, que nossos olhos não veem um quadro de luz em torno de nós mesmos. E quando é que eu tenho esse quadro de luz? Toda vez que eu trabalho no bem, toda vez que eu faço uma coisa boa, que eu estou beneficiando também as outras pessoas, principalmente na caridade, mas quando eu estou ali por amor, né, sem esperar algo em troca, quando eu estou na seara de Cristo, lembrando que para trabalhar, para fazer esse trabalho para o bem com Cristo, não precisa ser só no centro espírita, numa igreja, numa casa de oração. Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre isso, que não existe divisão, né? Que Jesus não deixou uma divisão, que todo lugar é lugar para fazer obra, para trabalhar na seara de Jesus. E aí eu estava falando, né, que a gente não consegue perceber nem esse quadro de luz que às vezes se torna em volta de nós. Que toda vez que nós trabalhamos no bem, nós temos essa luz em volta de nós. E aí o Emmanuel fala lá no livro, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala: Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração, seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares nós podemos estar sempre na seara de Cristo, trabalhando com o divino. Dentro de casa, exatamente com as nossas familiares, né? Principalmente. É porque a gente pensa que para ajudar, para fazer caridade, tem que ser lá, se eu não fizer isso no sopão, ou outra, sei lá, outra campanha que seja, eu não estou ajudando. E às vezes o que mais precisa da nossa caridade é em casa, com os nossos familiares. É que nem a nossa missão. A gente tem às vezes pensamento de que, poxa, eu não estou fazendo uma missão grandiosa e tal. Mas às vezes a nossa missão é dentro de casa também. Às vezes a minha missão é ser uma boa mãe. Às vezes a minha missão é o cuidar dos meus avós, orientar os meus filhos para o bem. A caridade, sempre começa dentro de casa. Porque não adianta também eu fazer caridade fora e chegar em casa brigar com todo mundo, né? Nosso tom vibratório inferior e lento circunscreve, limita as nossas percepções. Olha só, o nosso tom vibratório inferior e lento, ele limita as nossas percepções. Então, quanto mais eu tenho eu agora parei um pouco os comentários, tá, gente? Então, quanto mais a minha vibração é baixa, quanto mais eu ando com a minha sintonia fraca, numa vibração de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, também mais as minhas percepções ficam assim, aliás, ficam menos, né, afloradas para as coisas sutis. Retomando o assunto relativo à equivalência vibracional, acentuaremos esse detalhe de suma importância. O médium, de boa moral e caridoso, assegura a si próprio, graças ao seu elevado tom vibratório
e companhia de entidades elevadas. Ou seja, nós sempre escolhemos como iremos vibrar de acordo com o nosso esforço. Lembrando que é claro que oscilações vão ter, mas o que Jesus quer de nós, o que a espiritualidade fala sempre, é essa questão da gente se esforçar. Além disso, estará sempre apto a merecer a valiosa cooperação dos amigos espirituais superiores, uma vez que estes não encontram dificuldade no estabelecimento da sintonia. Já o médium descuidado, ante o problema da própria renovação interior, é sempre um instrumento que dificulta o intercâmbio. Aquele médium descuidado que às vezes geralmente acha que sabe tudo, eu não preciso mais aprender nada, orgulhoso, né? E isso é típico assim, de um espírito inferior, que sempre acha que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. E é isso que os espíritos da treva, né? Eles querem da gente, que nós estagnemos, que nós ficamos parados, que nós não vamos aprender mais coisas, não vamos ter esclarecimentos e não vamos crescer na nossa vida e na nossa mediunidade. A exemplo do que fizemos com o som e a luz, recorramos a alguns algoritmos elucidativos. Para tanto, demos a palavra a Leon Denis. Quando eu terminar aqui a leitura, eu abro os comentários, tá, gente? Vamos só terminar aqui mais esse parágrafo que o Leon Denis está falando. Admitamos a exemplo de alguns sábios que sejam 1000 por segundo as vibrações do cérebro humano. No estado de transe, aí ele fala só como exemplo, né? A exemplo de alguns sábios que sejam de 1000 por segundo as vibrações do cérebro humano no estado de transe ou de despreendimento, o invólucro fluídico do médium vibra com maior intensidade e suas radiações atingem a cifra de 1500 por segundo. Se o espírito, livre no espaço, vibra à razão de 2000 no mesmo lapso de tempo, se lhe é possível, por uma materialização parcial, baixar esse número a 1500. Os dois organismos vibram, então, simpaticamente. Podem estabelecer-se relações e o ditado do espírito será percebido, transmitido pelo médium em transe sonâmbulico. Esse transe, o sonambulismo, é um tipo de mediunidade também, esse transe. E aí ele está falando isso aqui, a gente lembra das vibrações compensadas, porque o que ele está falando? Se nós temos, vamos supor, a exemplo, né, 1000 por segundo as vibrações no nosso cérebro, as sinapses, né? E um espírito livre no espaço, 2000, mas ele baixa esse número para 1500 e ao mesmo tempo eleva o nosso, e fica compensado. Ainda Leon Denis, o espírito libertado pela morte se impregna de matéria sutil e atenua suas radiações próprias a fim de entrar em uníssono com o médium. Aí tem a adaptação fluídica. A gente vê até no próprio livro, Há 2000 anos, do Chico Xavier, que quando ele vai começar a escrever esse livro, ele tem um transe e ele vê todo o cenário do começo do livro. Ele vê os dois rapazes lá de Roma comendo fruta, com o céu negro, aquela tempestade que está por vir, e ele fica impressionado com aquilo. Ele fala: Emmanuel, o que foi isso? Aí o Emmanuel fala para ele: você ficou em transe para você ver essas imagens, para você entender, visualizar o que você vai escrever. Então ele teve essa adaptação fluídica com a própria história também. Conclui-se dessas palavras do filósofo francês que os espíritos dispõem de recursos para reduzir ou elevar o tom vibratório da seguinte forma. E aí lembrando que o espírito superior, ele vai oscilar a sua vibração de acordo com a necessidade.
Primeiro, para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de matéria sutil colhida no próprio ambiente. Olha só, no próprio ambiente ele já vai colocar, assim, entrar em conexão, né? Vai se impregnar dessa matéria sutil acolhida no próprio ambiente. E para elevar o tom vibratório do médium, o espírito encontrará na própria concentração ou transe daquele os meios de ativar as vibrações. E aí vocês vejam a importância da nossa concentração como médium no trabalho mediúnico. Porque se os espíritos evoluídos, eles vão aproveitar, ele encontrará na minha concentração esse mecanismo para elevar minha vibração, para ele poder entrar em sintonia comigo, só se eu não tiver com aquele lixo mental na mente, né? Se minha mente estiver ali silenciada, estiver silenciosa. E esse negócio de elevar a vibração que ele fala aqui, a gente pode lembrar a simbologia, por exemplo, de Zaqueu, que subiu na árvore para falar com Jesus. Tudo isso na Bíblia, subir na árvore, subir no morro para fazer oração, é uma simbologia de falar que nós estamos elevando as nossas vibrações para poder entrar em contato com o mundo espiritual superior. Aí continua aqui falando, o êxtase dos grandes santos é oriundo, sem dúvida, da profunda alteração vibracional a possibilitar-lhes meios de relação com as altas esferas e com que nelas se desenrola visões maravilhosas, celestes harmonias, cenários deslumbrantes ou vozes cheias de sabedoria. Aí fala sobre esse transe, esse êxtase que os santos sentem quando eles estão em profunda alteração vibracional. E a gente lembra nós na nossa vida também. Quantas vezes nós não já sentimos, quem já é médium, aí já trabalha, quando já deu passividade para algum espírito mais evoluído, aquela energia, aquele êxtase, já psicografia que eu já fiz no centro espírita para uma reunião mediúnica, porque sempre quando era assim, tinha que ser um espírito mais elevado para poder deixar a instrução para a gente. E aí, quando eu fazia essas psicografias no centro espírita, não era sempre a mesma coisa, mas teve uma especificamente que eu me lembro que eu fiquei assim nesse êxtase, que você parece estar flutuando, é uma vibração assim que você parece que você está assim, diretamente ligada com Deus. Aí você sente, por umas frações, né, de segundos, como que essa energia é maravilhosa, como que essa energia dos espíritos superiores é tão sutil, cheia de amor. Você sente um amor assim no seu corpo completo. E aí, lembrando, eu até separei aqui falando sobre esse transe, lembrando desse êxtase, o próprio Moisés tem lá no Êxodo, capítulo 34, olha o que ele fala. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olha só, a pele do seu rosto resplandecia, brilhava. Após aquele momento dele ter falado com Deus, a gente pode pensar falado com anjos, com espíritos evoluídos. E aí o que a gente pode tirar dessa lição? Aquele que passa algum tempo com Deus, que tem essas profundas meditações, esses encontros diários com o Evangelho, viver o Evangelho, vocês podem ter certeza que a gente vai experimentar essa transformação, essa sintonia, essa energia em algum momento. Vocês vão sentir, ou se já sentiram, não sei. E aí vocês vão ter assim uma percepção,
o tanto de coisa assim, sublime, sutil que nos espera. E é isso que Deus quer para nós, né? Que nós possamos evoluir para alcançar essas esferas celestiais, para a gente poder ter essa energia sempre conosco. E aí quando a gente tem essa sublimação, esse êxtase, e é literalmente assim, chega a ser um êxtase mesmo, você vê o tanto que o nosso sentimento de amor aqui é precário. É um sentimento de amar assim, mas parece que se expande. Não tem nem palavras para dizer. E o mais interessante que a gente vê também aqui nessa questão, que ele fala: não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. O que a gente pode tirar por isso? Que ele não sabia. Ou seja, o brilho provocado não era por ele, era pelo espiritual. Mas a partir do momento que eu busco, que eu quero ter isso na minha vida para o meu orgulho, para eu, olha, para as pessoas perceberem como eu sou uma pessoa espiritual, ela tem isso na vida dela, isso já não acontece, porque sempre o nosso amor, a nossa intenção com Deus, com Jesus, tem que ser algo incondicional. Eu não estou fazendo isso porque eu quero resplandecer, eu estou fazendo isso porque eu quero ter Jesus na minha vida para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. É sempre aquele amor de servir. De servir, não de ser servido. É a vaidade, né? Exatamente. Ansiedade, impaciência, segurança, exatamente. Então, por esse motivo, é importante que nós sempre examinemos com cuidado as motivações escondidas em nossos corações, para a gente ver por que eu quero desenvolver a minha mediunidade, por que eu digo que eu quero servir. A gente tem que estar sempre refletindo, e se tem alguma coisa que vai de contra, né, vai contra isso, a gente fazer aquela prece para Jesus. Me ajuda a tirar isso do meu coração. Eu quero servir sem olhar quem. Eu quero servir e amar o próximo incondicionalmente. E o próximo não é só o próximo na rua, é que nem a gente falou, às vezes em casa. Pode ser familiar nosso. E aí eu acho que hoje eu vou parar aqui onde a gente encerrou. Aí só para terminar aqui que termina essa página, né? A ignorância de tais fatos leva muitas vezes o médium não evangelizado a cometer lastimáveis enganos, comprometendo assim o nome e a reputação dos abnegados companheiros. Ou seja, aquele médium que não tem esse conhecimento da questão da vibração, da questão desse esclarecimento que nós escolhemos os nossos companheiros, a gente escolhe a nossa sintonia, quando nós não temos esse esclarecimento, eu vou trabalhar ali mediunicamente, para que eu vou estudar para que eu sei, é só ir lá fazer uma passividade e ajudar, e não é bem assim. A gente já cansou de falar isso aqui, o mundo espiritual tem para o bem e tem para o mal, e eu escolho para onde eu quiser ir. A questão de refletir, estudar e ter esse esclarecimento para que lado que nós vamos fazer o nosso caminhar, né, na mediunidade. E foi isso, a gente termina então aqui. Na próxima quarta-feira nós continuamos os nossos estudos, respirar profundamente. Respira pensando paz. Senhor Jesus, agradecemos o estudo mediúnico de hoje. Agradecemos esse encontro com a espiritualidade maior. Que nós possamos adotar esse silêncio, essa calma que aprendemos hoje nas leituras.
o nosso esforço para sempre manter nossas vibrações em harmonia, que eu saiba passar pelos momentos de impaciência, de irritação, de chateação ou qualquer sentimento negativo, mas que eu não fique mergulhados nele, que eu possa sair rapidamente e manter sempre a minha fé. Que essa percepção, esse êxtase do qual falamos hoje, que um dia nós possamos sentir, que isso seja uma forma de esclarecimento, de entendimento, que possa passar em nossos corações, nos lembrando que somos espíritos, filhos de Deus, nos lembrando da nossa liberdade espiritual, mas sempre com entendimento, com a responsabilidade de caminhar sempre com Jesus. E que eu possa sempre estar caminhando, me elevando cada vez mais, para poder sentir essa comunicação com espíritos superiores, essa percepção, mesmo que seja em forma de inspiração, que eles possam me acompanhar e que eu possa percebê-los. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos aos nossos mentores. Damos por encerrado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus, que assim seja.